O CPAD! Lição 13. O diaconato, a multiforme sabedoria de Deus. Concluindo essa série de estudos e lições bíblicas sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, que são os dons de Deus para os homens, vamos nesta última lição estudar que tem o título A Multiforme Sabedoria de Deus. O seu textuário diz: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Após o estudo sobre os dons de Deus, podemos constatar que sua sabedoria transcende a tudo que se pode entender com a limitada percepção do homem. Enquanto a sabedoria humana é compartimentada ou segmentada em áreas do conhecimento, a sabedoria de Deus é multiforme. Ele a manifestou desde a criação, quando sua mente divina imaginou trazer à realidade as coisas criadas, incluindo o universo imenso, formado de planetas e estrelas, bem como o homem e os seres vivos da natureza. Uma demonstração de planejamento perfeito, jamais alcançado pela mente humana. O salmista teve a visão da sabedoria e do poder criador de Deus ao exclamar: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, 24. Só o homem incrédulo, em sua arrogância e presunção, não percebe a grandeza do universo ou do macrocosmo, bem como a imensa complexidade do microcosmo, observado nos micro-universos das células ou das moléculas dos elementos da natureza. Não pode ter sido fruto do acaso cego, mas de uma mente sobrenatural, dotada de sabedoria e inteligência, além da imaginação limitada do homem. O sábio Salomão, em suas reflexões sobre o universo, declarou: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Provérbios 3:19. A sabedoria de Deus e sua inteligência divina sempre agiram juntas para que o Eterno alcançasse seus objetivos, seus propósitos, ao criar todas as coisas. O profeta Jeremias, na iluminação do Espírito Santo, anotou a grandeza do poder criador de Deus ao declarar: ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10:12. Deus fez a terra pelo seu poder em meio a bilhões de planetas e estrelas com propósitos especiais, pois nela resolveu criar um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, ou seja, o habitat propício para a vida humana, no qual o homem poderia viver eternamente, se não fosse a tragédia do pecado, da desobediência. E com sua inteligência estendeu os céus, o espaço sideral com bilhões de galáxias ou universos, cuja grandeza escapa à capacidade humana de calcular ou medir.
mas foi no plano espiritual, que transcende as coisas materiais do universo, que Deus demonstrou sua multiforme sabedoria de forma tão elevada, que é considerado um verdadeiro mistério, que sua revelação divina pôde trazer à luz, ao conhecimento do homem, por meio do Espírito Santo. Paulo diz que esse mistério foi revelado de maneira muito especial, por misericórdia e bondade de Deus, pelo Espírito Santo, aos seus santos, apóstolos e profetas, bem como à igreja do Senhor. Diz ele aos Efésios: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Efésios 3, 1 a 5, 8 a 10. Ainda entre aspas, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 7. Essa multiforme sabedoria de Deus, que tudo criou pelo poder sobrenatural de sua palavra, a ponto de trazer à existência todas as coisas a partir do nada absoluto, transformou-se em uma relação de amor para com o homem, mesmo sabendo de antemão que o homem iria cair em desobediência. Em seu plano divino, por sua graça e misericórdia, Deus enviou Jesus para salvar o homem da tragédia do pecado. E Cristo manifestou-se como a encarnação da sabedoria de Deus. Diz a Bíblia: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Concluindo, dizemos que a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se no meio da igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, através dos dons espirituais, dos dons ministeriais e de outros dons necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, os que os possuem devem fazer uso deles com humildade e fidelidade, não buscando seus interesses. Todos os dons são necessários à edificação e segurança dos salvos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e através dessas lições todas tenhamos a graça de compreender a grande bondade de Deus, revelando toda essa sabedoria, todo esse mistério através desses dons de Deus aos homens. CPAD, a editora da Escola Dominical.